Signo de Virgem, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Luana, sou taróloga e tô aqui hoje para fazer uma leitura de tarô para o teu signo. Para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Virgem. Eu esqueci qual era o signo de Virgem. E se você tá aqui hoje pela primeira vez, acredite, você não chegou aqui por acaso, porque o acaso não existe. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta pra mim de onde você tá me assistindo, compartilha esse vídeo e também te convido a conhecer o meu Instagram, que é o @luanaduarte.tarô. Lembrando que essa é uma leitura atemporal e coletiva, ou seja, a qualquer momento que você chegar aqui, essa leitura é para você. E se por acaso não ressoar com o seu momento, não tem nada a ver com você, só solta para o universo e dá uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa, principalmente ascendente e lua, tá? No meu caso, por exemplo, essa é uma leitura que serve para mim, porque eu tenho lua em Virgem, né? Então é uma leitura que também é minha, né? Sou aquariana, meu signo solar é aquário, mas eu tenho lua em Virgem. Então vamos saber quais são aí as mensagens que chegam pra gente no dia de hoje. Quero lembrar também que semana que vem vai ter leitura especial, vai ter uma surpresa aqui pra vocês no canal. E, enfim, é surpresa, então não vou falar mais não. Eu vou falar só isso mesmo, que é pra deixar vocês assim curiosos, com vontade de saber o que é. Signo de Virgem, Sol, Lua ou Ascendente. Signo de Virgem, Sol, Lua ou Ascendente, o que temos para você? Virgem, bora lá. Começamos com quem? Começamos com 5 de copas. 5 de copas. Ai, ai, ai. Fiz alguma coisa que não devia. Falei alguma coisa que não devia. Me arrependi de alguma decisão, de alguma... Não sei. O que eu tô fazendo de errado, né? Talvez alguma análise em relação a alguma situação aí da vida. 10 de espadas. Cinco de copas, 10 de espadas. Semana passada não foi muito das melhores, não, né? Tá vindo aí de um momento um pouco... Valete de espada. Teve fofoca, teve discussão, briga, intriga, alguma coisa assim? DR? Tá. Vamos tentar entender isso daqui. O que acontece com Virgem? O que tá acontecendo? Do que a gente tá falando? Do que estamos falando? 6 de ouros. 9 de paus. Imperador. Tá um pouco parecido com o que saiu para peixes na semana passada. Se você tem peixes forte no seu mapa, dá uma olhada lá, tá? 4 de ouros. E como que fica a situação? Temperança, 8 de espadas caíram juntas, eu vou aceitar porque caíram para cima. 10 de ouros. Eu vou pedir uma carta extra. Peço uma carta extra para clarificação dessa jogada como resultado, por favor. Oito de copas. Fundo do maço. O Papa. O Papa, tá. Ok.
Ok. Virgem, vamos lá. É uma leitura que tá me orientando aqui, tá? Sobre alguns acontecimentos em relação a você. A gente está falando de alguma situação bastante desafiadora que está acontecendo ou aconteceu recentemente, tá? Vejo aqui algum tipo de situação inesperada, tá? Inesperada relacionada a alguma decepção, algum tipo de discussão, tá? Palavras duras, a gente tá falando aqui de dois naipes de espadas, né? Aqui, ó, duas cartas do naipe de espadas. A gente tem aqui o intrigueiro, que é esse valete de espadas aqui, né? Onde ele aparece, sempre tem alguma situação tensa, alguma situação de uma fala, uma comunicação que magoa, machuca, sabe? Que traz lágrimas, que traz aqui um arrependimento, sabe? Me arrependi de ter falado ou de algo que aconteceu, eu não merecia ter ouvido, sabe? Eu tô sentindo aqui uma situação um pouco estressante, uma situação estressante, tá? Um estresse que acontece aqui. E eu sinto que é alguma coisa que vem de um lugar onde você não gostaria, onde você não esperava que aconteceria, sabe? 6 de ouros. 6 de ouros, eu não esperava que viesse desse lugar. É a falta da reciprocidade, né? Eu me dou demais, eu ofereço muito do que eu tenho, e como é que eu recebo isso? Sabe, não, eu imaginava que havia uma troca aqui, né? Essa carta veio em cima dessa, ó. A posição veio assim, tá? Só pra vocês entenderem. Me decepciona essa troca não acontecer de forma justa, né? Olha, aqui a gente tem uma balança, né? Eu esperava o equilíbrio dessa situação, dessa relação. Eu esperava ter um reconhecimento por tudo que eu sou, por tudo que eu entrego, por tudo que eu ofereço, né? Mas o que acontece aqui também nessa situação, Luana, você explicando pra mim, tá? É que eu tô cansada. Eu estou cansada de não ter reciprocidade, de não ter o meu valor reconhecido, ou de estar diante de uma situação, porque isso aqui também não necessariamente está acontecendo com você e com alguém, mas você pode estar diante de uma situação de injustiça que te afeta de alguma forma, direta ou indireta, né? E você tá cansada de estar diante dessa situação, de enxergar essa situação, né? Então, houve aqui um cansaço e uma reação. E a partir desse cansaço, essa reação que veio, trouxe esse embate, talvez, enfim. E aqui a gente está falando sobre esse embate ter acontecido com uma figura que, para você, aos seus olhos, é uma figura de autoridade, tá? Para algum grupo aqui, a gente pode estar falando de um companheiro, marido, esposo, namorado, ou uma figura paterna, tá? Algo que representa aqui uma figura paterna com questões, tá? Com apegos de atitudes, reações, comportamentos obsoletos, no sentido de... Como que eu vou explicar isso aqui? Vocês me colocam numa situação, Virgem. Tá, vamos lá. Você se sente oprimido. Gente, vocês estão oprimidos, né? Você se sentindo oprimido dentro de uma situação com o comportamento de alguém extremamente duro e difícil, apegado a ideias
que te magoam muito, assim. Pode ser algum tipo de preconceito, essa pessoa, tá? De quem a gente tá falando. Algum tipo de preconceito, algum tipo de um comportamento opressor, né? Uma pessoa que tem um comportamento opressor que te magoa, te machuca, te deixa muito... Te deixa assim, ó. Te deixa exatamente assim. Te deixa exatamente assim. Né? Então, existe aqui uma situação de necessidade de se defender. Ou de defender alguém. Defender membros aí de uma atitude injusta deste imperador, do qual a gente tá falando. Gente, eu me emocionei porque, assim, eu consegui captar a energia de vocês, tá? Eu senti exatamente a angústia que vocês sentem ou sentiram diante desse acontecimento, entende? Por isso que eu fiquei emocionada. Eu tô bem, não é nada comigo, não, tá? Fiquem em paz, eu tô bem aqui, porque recentemente eu fiz uma... Recentemente não, já tem um tempo. Eu fiz uma leitura onde eu me emocionei e as pessoas acharam que eu não estava bem, tá? E não é nada disso. Eu captei, eu tenho essa faculdade de mediúnica de canalizar o que vocês estão sentindo, dependendo da leitura, tá? Da energia, enfim. Então, foi o que aconteceu aqui agora. Só explicando, tá bom? Muito bem. Então, diante dessa situação... Tá? E se você ainda não passou por isso, pode ser que aconteça dentro dessa próxima semana uma situação assim, tá? De você se levantar para defender, sabe? Para não aceitar mais essa situação que te oprime, tá? Pode ser em relação a algum preconceito dessa pessoa, alguma discriminação, algum machismo, alguma, sabe? Ou ideias mesmo que não batem e que essa pessoa não abre mão de ser como é, só que essas ideias dela, esse comportamento que ela tem, isso te fere de forma direta, né? Porque te oprime, tá? Bom, a gente tem aqui a temperança. Obviamente, para a maioria aqui, a gente tá falando de uma situação kármica, tá? Existe um karma aqui, né? Pode ser de vidas passadas, pode ser algo contraído nessa vida. Karma a gente não tem como dizer aqui de cada pessoa o que é que tá acontecendo. Mas a temperança já me traz aqui, ó. Uma situação onde você tem que ter muita cautela, a busca pelo equilíbrio, porque é um ser humano difícil de lidar, né? Então, aqui o que eu vejo para essa semana. Algumas situações não vão ter solução. Como assim, Luana? As pessoas não mudam, né, gente? Algumas pessoas não mudam, não adianta. Algumas situações não têm solução. Não posso dizer aqui para você, olha, esse imperador aqui vai mudar da água para o vinho, porque não vai, gente. Não vai, tem situação que não muda. Tem situação que não adianta, tá? A pessoa não consegue mudar, porque tem fatores muito... Tem uma pessoa do signo de Virgem que me fala essa frase. Tem gente que é apegado com as nhacas que tem as nhacas espirituais e energéticas e padrões de pensamento. Tem gente que tem esse apego, não muda, não adianta, tá? E é o caso dessa situação aqui. Você está lidando com alguém que não muda, não adianta e que acha que tá certo. Tem isso ainda. Acha que tá certo e que você que tem que ir lá pedir desculpa porque você que tá errado ou errada, tá? Tá, meu bem?
É a personalidade aqui da pessoa, é essa, né? Espiritualidade tá te protegendo, tá te guiando, tá te intuindo a tomar as melhores decisões. Principalmente aqui é a carta que vocês odeiam quando eu falo essa palavra, né? Paciência. A temperança é uma carta que exige paciência. Porque é uma situação que você não consegue mudar da noite para o dia, da água para o vinho. É uma situação que requer tempo, sabedoria, paciência, tá? Jogo de cintura, né? Ó, que tá temperando, que estamos equilibrando a situação. Então, a situação se equilibra sim na relação existente entre você e essa pessoa, né? Ou, enfim, as pessoas envolvidas aí nessa situação. O equilíbrio chega devagar, no conta-gotas ali, com doses homeopáticas, tá? A situação vai voltando ao normal. Mas já te adianto aqui, não vejo mudança nessa pessoa, não vejo essa solução chegando através da mudança de atitudes desse outro envolvido aqui, porque essa pessoa não vai mudar. Não vai mudar, tá? Existe uma trégua. Temperança fala disso também, tá? Essa semana vem uma trégua relacionada a algum evento, algum acontecimento, né? Talvez uma conversa, algo assim, mas vai acontecer uma trégua. Não sei se vai ter pedido de desculpa, porque não é muito da personalidade dessa pessoa, né? Mas eu vejo aqui aquela coisa do ok. Vamos passar por cima do que aconteceu, sabe? Vamos amenizar aí a situação. Vejo aqui a união feliz, né? O 10 de ouros que fala sobre essa... É como se fosse uma reconciliação, entende? O amor falando mais alto, sabe, tudo que significa uma pessoa para outra falando mais alto do que as atitudes e enfim. É uma situação complicada, gente. É uma situação bem difícil aqui, viu? Vou falar pra vocês. Não é uma situação fácil, não. 8 de copas. 8 de copas. Para esse equilíbrio acontecer, para essa trégua acontecer, você vai ter que deixar para trás alguns sentimentos, sabe? Aqui a gente tem duas situações, tá? Primeira situação, ou você deixa para trás esse sentimento de mágoa, essas emoções muito fortes, se torna alguém mais racional e ok, vamos tentar conviver em harmonia, né? Desde que você se desapegue dessas mágoas, desse excesso de sentimentalismo, o que é muito difícil, né? Porque afinal de contas, alguém te magoa, como que você vai simplesmente não sentir nada? É um trabalho a ser feito, até de forma terapêutica, se for o caso. E a outra situação que a gente tem aqui é realmente um afastamento, se afastar dessa pessoa, se afastar dessa situação. Não significa cortar laços, finalizar contato, não é isso, mas assim, eu me afasto dessa situação, por exemplo, assim, vou dar um exemplo prático aqui, tá? Vou tentar dar um exemplo prático. Vamos supor que você e essa pessoa de quem a gente tá falando, vocês têm uma opinião muito diferente sobre assunto X, um assunto específico. E é por conta desse assunto específico que vocês têm esse embate, essa discussão, sabe? Então, quando eu falo sobre deixar isso para trás, deixar essa situação para trás, é assim. Bom, eu tenho que conviver com essa pessoa, principalmente se for um companheiro ou um pai, algo nesse sentido. Eu preciso conviver com essa pessoa, gente, não tenho como, é alguém que faz parte da minha vida, é alguém que eu amo, apesar dos seus
das suas diferenças aí em relação ao que eu penso e como eu vivo, mas eu tenho que conviver com ela. Então, o que eu faço? Quando eu estou perto dessa pessoa, evito o assunto X. Evito essa situação. Ah, mas essa pessoa vai tocar no assunto, sai de perto, invento outra coisa para fazer, arrumo uma aula de canto, não sei, sabe? Vou fazer outra coisa e tentar me distanciar dessa situação, tá? Então aqui, ou você se distanciar dessa pessoa mesmo, se manter distante, conversar o mínimo possível, porque assim, gente, honestamente, essa pessoa não muda. Essa pessoa não muda, tá? E aí, a gente tem aqui o Papa no fundo do maço, Hierofante. O Papa fala da sabedoria, né, também, do conhecimento adquirido, de pegar essas experiências aqui que você já viveu na vida, né, em relação a essa pessoa, e usar isso como um aprendizado. Saber como agir, saber o que evitar, falar, ah, mas a pessoa não muda, a pessoa não... Então, não. Então, se eu não quero viver uma situação estressante, muitas vezes eu é que tenho que evitar o atrito. Infelizmente, Virgem, infelizmente, é o que tá aparecendo aqui pra mim, tá? Não espere que essa pessoa vai ter o discernimento, a maturidade, sabe? A sabedoria da noite pro dia de mudar e saber como agir e vir pedir desculpas e não reconhecer que de fato você tá certo. Não vai, não vai. Então, essa sabedoria tem que vir de você, de saber como viver com essa pessoa difícil, tá? Muita terapia aqui, viu, meu bem? Muita terapia para conseguir conviver com essa pessoa. Ou deixar a situação para trás, infelizmente, tá? Leitura forte, leitura, enfim. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha trazido uma luz no seu caminho, tá? Para você decidir o que você vai deixar para trás, né? Comportamentos, pensamentos, situações ou a pessoa. Muitas vezes não tem outro jeito, o que a gente precisa abandonar é essa pessoa. Mas a escolha é tua, tá? O tarô tá só te direcionando que, se você quer ficar nessa situação, saiba que não haverá mudança, ok? Fico por aqui com a sua leitura. Espero que todos tenham uma semana produtiva. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.